Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Fernandes, trabalho na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde. Fazendo parte da coordenação do GT, Grupo Técnico de Saúde Ambiental. E estamos hoje com esta videoconferência para falar das orientações sobre a vigilância pós-enchentes do Estado de São Paulo. Gostaria de lembrar que a vídeo está sendo transmitida neste link e no site da Escolas de Governo, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. As perguntas, a interação com os polos será no final da vídeo. E vou apresentar a Alessandra, que também é diretora do Centro de Informação Estratégica em Vigilância de Saúde do CIEVES, da Secretaria, fazendo parte da CCD, e vai falar sobre o fluxo de informação sobre desastre e sobre a portaria que agora orienta a notificação do evento. A Cristiane, que é da Divisão de Ações sobre o Meio Ambiente, da Centro de Vigilância Sanitária, que vai abordar as necessidades de saúde e as planilhas de avaliação de dano, as planilhas preliminares, e vai estar abordando na sequência. Gostaria então de começar, vou fazer uma breve apresentação, como introdução, para caracterizar o Vigidesastre, né, e as ações decorrentes por ocasião das enchentes. Bom, o Vigidesastres é a vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos decorrentes de desastres naturais. Existe dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, um grupo de vigidesastres e os estados têm que estar preparados para atender essas demandas. O desastre, né, só para a gente conceituar, é uma interrupção grave do funcionamento normal de uma comunidade ou sistema, cujos efeitos nas pessoas, assim como as perdas e danos materiais ou ambientais, superam a capacidade de resposta e recuperação dessa comunidade. O que a gente está vendo no dia a dia, né, cada vez mais acontecendo no mundo. Né. Dentre os objetivos do Vigidesastre, eu separei um que caracteriza bem a ação, desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população e dos
Obrigada, Márcia. Uma boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. E o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o fluxo de notificação que foi discutido internamente aqui na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por esse grupo que se formou, né? Inclusive também para dar conta das necessidades em saúde relacionadas aos desastres, que depois vai ser abordado pela Cristiane, e falar um pouquinho da portaria de notificação que inclui os desastres como um agravo prioritário de notificação imediata em algumas circunstâncias. E para contextualizar, eu gostaria de apresentar antes como foi, assim, apresentar rapidamente como foi a formação do CIEVS no estado de São Paulo, que hoje ele é componente da Rede Nacional de Resposta e Emergência em Saúde Pública. Aqui eu quis mostrar só um organograma da Secretaria de Saúde, para colocar que das 8 coordenadorias, o CIEVS está dentro do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica, que está também dentro da Coordenadoria de Controle de Doenças, né? Então ele é uma das 14 áreas técnicas hoje do Centro de Vigilância Epidemiológica. Então ele possui um corpo diretivo, um corpo técnico e um corpo administrativo. Então, tudo isso começou com o Regulamento Sanitário Internacional, que em 1969 ele só tratava basicamente de 3 agravos específicos, que eram cólera, peste e febre amarela, e houve a necessidade de uma revisão desse regulamento que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, que na 58ª Assembleia Mundial colocou uma proposta de revisão do regulamento e então inseriu outros agravos que seriam de importância internacional, que deveriam ser notificados pelos países signatários. E hoje esse regulamento ele está em uso por 194 países signatários em todo o mundo. Existe um ponto focal do Regulamento Sanitário Internacional na Organização Mundial de Saúde, o que significa que ele fica permanentemente acessível para contato, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que qualquer país realize notificações ou comunicações de emergências em saúde pública. Da mesma forma, existe em cada país signatário um centro nacional que é designado pelo país, aonde vai se localizar esse centro, em que estrutura, para responder também às demandas da Organização Mundial de Saúde relacionadas ao Regulamento Sanitário Internacional. Esse ponto também é permanentemente acessível. Eu estou colocando essas questões porque é importante conhecer que existe essa rede de comunicação, até porque uma das questões que nós vamos abordar aqui é o fluxo de informações. Tá? E como foi constituído o CIEVS? Através dessa portaria, número 30, que é de 2005, ele instituiu um centro de informações estratégicas no Ministério da Saúde, com esse foco de realizar captação de notificações, manejo de dados e de informações relevantes à prática da vigilância em saúde. E também a rede CIEVS hoje, esse centro, ele deixou de ficar apenas no nível nacional e todos os estados hoje possuem centros estaduais, componentes dessa rede nacional. Tá? E também a maioria das capitais do Brasil também já tem um centro implantado e alguns municípios prioritários. Tá? E o objetivo dessa rede é justamente dar continuidade à questão da detecção das emergências em saúde pública. Nós temos aqui um papel importante na questão dos desastres, né? Nesse fluxo de informação, no repasse dessas informações, na agilidade, para que isso chegue até o Ministério da Saúde e também oferecendo a nossa estrutura, que eu vou citar um pouquinho depois do que a compõe, para que se crie, estimulado pelo Ministério da Saúde, se criar nos municípios as salas de situações ou os comitês operativos de emergência para tratar da questão dos desastres naturais.
Aqui só para dizer que nós temos hoje, então, no estado de São Paulo, uma central de vigilância epidemiológica com o número 0800 555466, que funciona ininterruptamente com plantonistas médicos realizando plantões em regime de 12 horas. E durante 2 anos, essa central veio se adequando, ela já tem 25 anos de funcionamento, desde a criação do Centro de Vigilância Epidemiológica, e ela se adequou para compor essa rede nacional de informações estratégicas. Então nós temos aqui, passamos já pela fase de estruturação, onde recebemos aparelhos doados pelo Ministério da Saúde para nos estruturarmos, para justamente dar todas essas respostas. Passamos também a ter esses critérios que são obrigatórios para ser classificado como um centro totalmente implantado. Então, angariamos essas funções de redundância, isso é, dispor de mais de uma via para o processo de trabalho, seja por e-mail, formulário eletrônico, que nós temos no site do CVE, o telefone 0800 para a notificação de parceiros da vigilância e até para tirar dúvidas da população, da comunidade. E o funcionamento em tempo integral, nós já tínhamos equipes realizando os plantões e incorporamos a captura de buscas de notícias de relevância em saúde pública. Então temos essa captura diária através da mídia, tá? Através desse site do Promed, que é um site de notícias de saúde pública, do Clipping, da Secretaria da Saúde. E hoje somos considerados um centro implantado porque, além dos quesitos anteriores, ainda temos um comitê semanal que realiza a avaliação dos eventos que estão em curso, das emergências em saúde pública em curso, dos eventos de relevância estadual, onde são discutidos aí com diversos parceiros da Secretaria e até mesmo outros parceiros fora dela, como a Anvisa, por exemplo, essas emergências, né, onde existe uma atuação integrada, uma resposta coordenada de todos esses parceiros. E utilizamos para registro dessas informações o monitor CIEVES, onde geramos uma lista semanal dos agravos, né, que são registrados, e encaminhamos essa lista aí para os parceiros da Secretaria, que está a nossa sala de videoconferência, né, o equipamento que foi doado. O nosso site do Centro de Vigilância Epidemiológica, eu destaco aqui, circulando o formulário para notificações de surtos ou de agravos e os nossos e-mails para notificação, o e-mail da central e o e-mail do Notifica. Nossa equipe hoje tem uma direção, tem uma equipe fixa com 3 médicas sanitaristas, uma enfermeira, 3 oficiais administrativos e 23 plantonistas que se revezam nesse plantão. E realizamos aí, como eu já falei, o monitoramento das fontes não oficiais e através desse monitoramento, a partir do momento da detecção de um evento que possa se constituir uma emergência, nós comunicamos aos nossos parceiros aí das vigilâncias regionais e respectivamente a seus municípios para a investigação imediata desses casos. Algumas fotos do comitê, que é realizado às segundas-feiras à tarde, e o nosso monitor que é responsável pelo registro dos eventos. Aqui a lista, a LVE estadual, que é de divulgação semanal, e eu destaco aqui em primeiro lugar que estamos notificando, né, por obrigatoriedade da portaria, que até anteontem era a portaria 2472, e ela foi revogada e substituída pela portaria 104, que foi publicada no dia 26 de janeiro, no Diário Oficial da União, que trata da necessidade de notificação dos desastres naturais ou antropogênicos. Meu objetivo não é detalhar essa portaria, mas sim destacar dela os aspectos relacionados aos desastres naturais. Então, só para destacar, nossos parceiros da vigilância já receberam esse comunicado da nova portaria, número 104, e que destaca no item 6 do anexo 2, que é o anexo que cita quais são os agravos de notificação imediata, isto é, em 24 horas, e dentre eles estão os desastres de origem natural ou antropogênica, quando houver desalojados ou desabrigados, e também quando houver comprometimento
da capacidade de funcionamento e infraestrutura dos serviços de saúde. Então, tanto faz ele, né, ser um desastre que envolva pessoas desalojadas ou desabrigadas, quanto se ele acometer a infraestrutura de saúde, é um evento de notificação obrigatória em 24 horas. Só para citar algumas definições, os afetados são todos aqueles atingidos em qualquer grau pelo evento, né? Os desalojados são as pessoas que tiveram suas habitações danificadas, porém elas não necessitam ficar nos abrigos temporários, elas têm alguma infraestrutura, algum parente, elas têm algum local onde permanecer. E os desabrigados são aqueles justamente cuja habitação foi destruída ou estão localizadas em área de risco iminente, também é considerado um desabrigado, e necessite de um abrigo temporário para serem alojadas. Gostaria de falar então aqui do fluxo de informação que foi discutido aqui na Secretaria de Saúde, e temos aqui duas fases desse fluxo. Eu não vou detalhar os instrumentos, porque a Cristiane vai falar deles, e os municípios que passam pelos eventos, que sofrem com as enchentes, com os alagamentos, devem preencher os dois instrumentos. O primeiro deles é a avaliação de danos humanos e de serviços, e também das necessidades em saúde, e o segundo é uma avaliação do abastecimento da água. Esses instrumentos devem ser preenchidos pelos seus municípios, em conjunto com a Defesa Civil, devem procurar se articular, conforme o plano que a Márcia já citou, que é um guia do Ministério da Saúde, que é para realizar a gestão desses eventos. Ele incentiva a criação desses comitês operativos, e os municípios devem preencher, buscar essas informações também junto à Defesa Civil. Encaminhar de forma imediata essas informações aos grupos de vigilância epidemiológica e sanitária, porque a depender da necessidade, ou um ou outro poderá apoiar. Dos grupos regionais, esses instrumentos devem ser encaminhados para o Centro de Vigilância Sanitária, né? Então, o grupo de vigilância sanitária que já reporta ao Centro de Vigilância Sanitária fará esse encaminhamento desses instrumentos preenchidos para eles, e os GVS deverão encaminhar para a Central de Vigilância, para o CIEVS, tá? Pelos e-mails que já são conhecidos. O CVS realizará também, nesse momento, o encaminhamento para o CIEVS. Então, ficaremos sim com os instrumentos duplicados. Nosso objetivo é esse, até que o fluxo esteja plenamente sendo seguido. Tá? E o Centro de Vigilância Sanitária o encaminhará também para a Coordenadoria de Controle de Doenças, que fará uma avaliação geral das necessidades declaradas. O CIEVS, ele fará consolidação desses instrumentos, então ele colocará numa planilha que foi enviada pelo CIEVS Nacional todos os municípios que reportarem os eventos, e do CIEVS essa planilha consolidada vai ser encaminhada a vários parceiros, dentre eles a diretoria do Centro de Vigilância Epidemiológica, a área técnica de doenças do meio ambiente, o CIEVS Nacional, a Vigilância Sanitária e a Coordenadoria de Controle de Doenças, que por sua vez encaminhará essa planilha ao grupo do Vigidesastres Nacional. Então esse é o fluxo que ficou estabelecido aqui no estado de São Paulo. Aqui eu só coloquei as variáveis da planilha, que ela nada mais é do que um resumo do que já está esses instrumentos que vão ser preenchidos pelos municípios. Então ela resume, sistematiza, né, essas variáveis, que são as variáveis principais para conhecermos a magnitude dos danos humanos dos serviços de saúde, da rede de telecomunicações, da rede de transportes, do abastecimento de água e energia. E gostaria de finalizar agradecendo a atenção de todos. Passo novamente a palavra aqui à Márcia. Obrigada.
Obrigada, Alessandra. Nós vamos então passar direto agora para a apresentação da Cristiane, da Divisão de Ações sobre o Meio Ambiente da Vigilância Sanitária. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu vou então explicar para vocês um pouquinho com relação aos instrumentos que devem ser preenchidos pelos municípios. Então, nós temos 2 instrumentos que foram elaborados pelo Ministério da Saúde, que é a avaliação preliminar de danos humanos e de serviços e necessidades em saúde, e a outra que é a avaliação do fornecimento de água para consumo humano. Então, vamos falar um pouquinho da avaliação de danos humanos e necessidades em saúde. Então, essa planilha, acho que todos já receberam, tá? Como eu disse, foi elaborada pelo Ministério da Saúde. Então, todas essas informações devem ser preenchidas pelos municípios que foram afetados pelas enchentes, de uma forma articulada com a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e defesa civil, tá? Vários dados dessas planilhas, às vezes vocês não vão conseguir de uma forma imediata. Então, essa planilha deve ser preenchida, encaminhada pelo fluxo que a Alessandra já relatou, através dos 2 e-mails que vocês receberam através de ofício, que é do gtambiental@cvs.saude.sp.gov.br e para a central @saude.sp.gov.br. Essas planilhas, então, elas podem ser encaminhadas e devem ser encaminhadas para o nível regional, tanto GVE quanto GVS, de uma forma parcial. Por quê? De imediato vocês vão ter algumas informações para ser notificada. Então, tem que ser notificada conforme a portaria estabelecida pela portaria de notificação em 24 horas. A partir disso, você pode estar fazendo articulação com a Defesa Civil para que essa planilha seja atualizada com relação aos números de desabrigados, desalojados, números de afetados, que são algumas informações da Defesa Civil. Na segunda parte dessa planilha, nós temos necessidades em saúde. Eu vou enfocar um pouquinho com relação a isso. Por quê? Porque assim, nós temos nesse primeiro item, que é kits de medicamentos e insumos que são necessários para aquele momento. Como essa planilha foi elaborada pelo Ministério da Saúde, esse kit de medicamentos e insumos é o que está na portaria 74, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais à frente. Então, no estado de São Paulo, a parte do medicamento é estabelecido em cima do programa Dose Certa. Então, o município que foi afetado pela enchente e há necessidade de medicamento, ele tem que se basear na lista do programa Dose Certa e fazer a solicitação através da planilha e seguindo o fluxo que já está estabelecido. Tá? Então, com relação à parte do medicamento. A parte também do hipoclorito, porque essa informação tem que vir para o nível central para que a gente possa tá fazendo a articulação necessária. Com relação à parte dessas necessidades em saúde, o que a gente tem que reforçar aqui é o seguinte: o município preencheu essas planilhas, encaminhou para o nível regional, Vigilância GVE, GVS e os outros parceiros, assistência, DRS, tem que fazer uma avaliação em cima desses dados que o município relata como necessidade em saúde para este evento, e ver o que é possível atender no nível regional. Então, assim, reforçando, o GVE e GVS receberam essa planilha, faz a avaliação em cima dos dados da planilha e ao momento que por exemplo, a parte do medicamento ou hipoclorito ou qualquer outra necessidade em saúde que foi atendida regionalmente, vocês coloquem nessa planilha que já foi atendido pelo nível regional e repassam a planilha para a gente, para o nível central, para que a gente possa estar fazendo a avaliação em cima dessas necessidades e fazendo os encaminhamentos para as áreas técnicas e outras coordenadorias para atendimento das necessidades em saúde com relação
ao que o município está necessitando neste momento. É sempre importante estar colocando na parte quem são os responsáveis pelo preenchimento dessas planilhas, quais foram as articulações que foram feitas, contatos de telefone, tá? Porque essas informações vão chegar até a gente no nível central e depois isso vai ser repassada para o nível federal. A parte, com relação à parte dos insumos, a gente estabeleceu dentro da Secretaria que você tem que fazer uma articulação com a Defesa Civil do seu município para suprir as necessidades de insumo. Com relação à parte de folders de comunicação, isso vai ser encaminhado para a área responsável para a distribuição do que foi solicitado. Claro, e aí vai ter uma avaliação em cima desses dados que o município preencheu com relação às outras necessidades para aquele tipo de evento. Então, essa é uma planilha, agora nós vamos passar para a segunda planilha, que é a planilha de avaliação do fornecimento de água para consumo humano. Então, nessa planilha você vai relatar se teve problema na rede de distribuição, no ponto de captação, em qual sistema foi e quais são as ações que foram necessárias tá sendo realizadas com relação à parte dos abrigos. Se você tem 3, 4 abrigos e de que forma que a água está sendo fornecida para esse abrigo. Da mesma forma que essa planilha também deve ter uma avaliação pelo nível regional, porque vai ter que ter um acompanhamento das ações que o município está realizando pelo nível regional. Pode passar. Agora... Pode falar? Então, eu vou reforçar um pouquinho para vocês, assim, com relação a necessidades em saúde, o que está estabelecido dentro da Secretaria. A parte do medicamento, como eu disse, é em cima da lista do programa Dose Certa. Tá? Então, você tem o programa Dose Certa, essa informação vai chegar para a gente no Centro de Vigilância Sanitária, a gente vai encaminhar essa informação para a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde, que vai repassar para a FURP e a FURP para o município e vai aumentar a grade do município com relação ao medicamento em cima do que está preconizado no programa Dose Certa. Tá? Com relação a alguns municípios que não recebem o medicamento pelo programa Dose Certa, porque eles pactuaram receber diretamente do Ministério. Então, assim, em algum caso, tipo de emergência, isso pode ser atendido através do programa Dose Certa, com uma articulação, com uma liberação do próprio secretário da Saúde. Tá? Então, são 38 municípios que, neste ano, não recebem pelo programa Dose Certa. Com relação à parte do hipoclorito de sódio, o que está disponível na Secretaria é o 2,5% no frascos de 30 ml, que também vai estabelecer esse fluxo. A informação chega para o Centro de Vigilância Sanitária, a gente passa para a CCTIS, que encaminha para a FURP, e a FURP direciona para a DRS do município que foi solicitante. Então, o município tem que tirar esse hipoclorito na DRS correspondente à sua área de abrangência. A menos dos municípios da Grande São Paulo. A FURP vai encaminhar diretamente para o município, não precisa passar para a DRS, então esse fluxo fica um pouco menor. E aí, com relação à parte da portaria 74, que foi o que eu citei dentro da planilha, quando está estabelecido kit de medicamentos insumo, eles estão referindo à portaria 74, tá? Essa portaria estabelece os procedimentos para aquisição e distribuição desses kits de medicamentos, tá? Para assistência farmacêutica para aqueles municípios que foram atingidos por desastres de origem natural. A informação é que no estado de São Paulo nunca se pediu o medicamento, esses kits de medicamento insumo para
para o Ministério, tá? Foi sempre atendido dentro do Estado através do programa Dose Certa. Porque conforme essa portaria, existe um fluxo estabelecido para pedir esses kits. O secretário municipal de saúde tem que mandar um ofício para o secretário estadual da saúde, que vai encaminhar isso para a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do Estado vai encaminhar isso para a Defesa Civil Nacional, que vai repassar para o Ministério da Saúde para que esses kits sejam liberados. E aqui, até como já foi dito, no site da CCD vocês encontram todos esses instrumentos, inclusive os instrumentos norteadores, que são as planilhas de avaliação de danos humanos e necessidades em saúde e avaliação do fornecimento de água para consumo humano. Todos os comunicados que foram publicados, os alertas da vigilância epidemiológica, cartilhas contra o que se fazer com relação à parte das enchentes, os folhetos de leptospirose, tem os folders que vocês podem estar reproduzindo isso e está distribuindo isso, e tem um instrumento que é bem importante, que é um guia de preparação e resposta aos desastres associados às inundações para a gestão municipal, que foi elaborado pelo Ministério, está disponível, é um instrumento bem interessante para que vocês tenham à mão e assim, e comece a pensar e já se preparar, porque como a Márcia disse, hoje nós estamos no manejo do desastre, mas a gente precisa se preparar, a gente precisa fazer as articulações com Defesa Civil, com os nossos parceiros, tanto no nível municipal quanto no nível regional, para que a gente dê a resposta a esse tipo de evento que a gente sabe que vem acontecendo, e isso vai se intensificar e vai continuar acontecendo. Aqui tem o site, eu agradeço a atenção e passo a palavra para a Márcia. Obrigada, Cristiane. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes disso eu queria dar um aviso para a parte da interação do próximo bloco, as perguntas. Quem está assistindo dos polos vai fazer a pergunta, né, através da vídeo. Mas para quem está acompanhando pelo site, o e-mail deve ser direcionado para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então tá na tela e podem fazer seus questionamentos. Nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, não saiam, e retornamos para o próximo bloco. Obrigada. Bom, gente, estamos de volta. A gente estava dando um tempo para ver se chegavam algumas perguntas. Parece que não houve nenhum questionamento até agora, né? Isso deixa a gente pensar que passamos a mensagem, não ficaram muitas dúvidas, ou, na pior hipótese, é melhor não pensar que está tendo algum temporal por aí, o pessoal já está correndo atrás, né? Melhor que não. Então, a gente vai fazer aqui as considerações finais, né? Visto que não tem nenhum questionamento. Chegou algum? Campinas? Boa tarde. Nós estamos participando aqui, né, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, que temos no município, e nós temos um questionamento. O guia de preparação e resposta aos desastres para a gestão municipal, nós recebemos pelas vigilâncias. E assim, eu gostaria de saber, eu penso que isso deveria ser repassado pelo diretor do DRS para o gestor municipal. Eu não sei o que nós temos de governabilidade ou competência, não sei, de passar diretamente para o gestor, porque
não acreditamos ser diretamente para as vigilâncias, para não ser uma atividade para a vigilância, sim para a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, com a participação das vigilâncias. Então, eu gostaria de fazer uma discussão sobre isso. Passo a palavra. Bom, ok. Alessandra, você responde? Nós recebemos esse guia também pela vigilância, pelo Ministério da Saúde, em nível nacional, né? E fomos estimulados a repassar esse guia para as instâncias regionais e municipais. Eu acredito sim que ele deva ser divulgado até aí por outras instâncias, outros parceiros, e quanto mais parceiros tivermos com propriedade sobre esse guia, vai ser melhor para a nossa articulação e para a nossa resposta coordenada, né? Esse é o nosso parecer em relação a esse guia. Bom, lembrando, né, gente, que a gente tem a instância do colegiado de gestão para poder levar esse tema, discutir, né, porque ali tem o assento, vários envolvidos no assunto, vários parceiros. É importante que a gente não esqueça que a vigilância tem esse assento e utilizar esse espaço dos colegiados. Como a Alessandra falou, esse guia é para utilização, ele serve como uma diretriz para a gente articular, né? Então é para todos mesmo, acho que é bem interessante, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Mais algum? Franco da Rocha? Então, Mário, GBS 9, Franco da Rocha. Nós estávamos discutindo com os colegas. A nossa questão é, tipo assim, qual é a perspectiva da gente colocar na prática este plano de preparação e análise de risco? Porque o que nós sentimos é que entre a teoria e a prática há um grande espaço. E nosso anseio é que nós saiamos daqui com um cronograma, pelo menos uma data, para chegarmos a uma cobrança mesmo, eu falo de uma situação de fato, para que a gente tenha este plano de preparação, de análise de risco. E também, além desse guia de respostas, né, que a municipalidade deve ter, né, de preparação de respostas, essa análise de risco, pelo menos que nós façamos a nossa parte. Então, o que nós gostaríamos de saber é se temos essa perspectiva de um cronograma para que a gente volte a se reunir, volte a debater, mas já colocando etapas, ações rumo a essa preparação. Porque nós, como foi a fala da nossa colega do CDS, o que nós sentimos é que não é que se vai acontecer, mas vai acontecer de fato. É um risco muito grande que a gente corre nessas regiões atingidas pelas enchentes. Passo a palavra. Obrigado. O plano de preparação, é difícil falar em data, né, em cronograma. Acho que a gente vem fazendo tendo algumas estratégias para que ocorra essa articulação, né? Como eu já citei, o ano passado, quando foram feitas as oficinas, para quem pôde acompanhar, falando do Regulamento Sanitário Internacional, já era, né? Para aqueles que não têm, porque tem locais que estão extremamente articulados e tem já uma forma de atuar em conjunto, mas para aqueles que não têm, quer dizer, catástrofes, enchentes ou outras catástrofes, nós tivemos o exemplo do H1N1, né, que foi uma pandemia, em que sentiu-se a necessidade de ter alguma coisa, já um plano, né, uma articulação, para que na hora você consiga direcionar as ações e dar a resposta mais rápida. Essa é a intenção. Então,
Depende muito da região, depende desta análise de risco, quais as vulnerabilidades, o que tenho na minha região. Nós estamos hoje falando de enchentes, mas eu posso ter uma indústria ali que pode ter um vazamento de produto químico que vai afetar, como já aconteceu. Nós levamos esses exemplos nas oficinas e a forma é diferente, as que deram certo por estarem articuladas, outras que tiveram mais prejuízo. O que a gente precisa ter como tempo, né, é que nós temos que dar a resposta mais rápida, minimizando mortes e danos, né, e evitar as doenças desde que um evento esteja instalado. Então é muito difícil ter um cronograma. Eu acho que a gente está na fase do manejo e, junto com o manejo, quem principalmente não está sofrendo esse desastre, já pode, né, aproveitar e começar a escrever seu plano, né? Um plano de contingência, né? Procurar o bombeiro, procurar a defesa civil, se articular, saber como é a forma de trabalho, porque eles estão para não duplicar a ação. Então, nada mais é do que você formalizar, né, uma sequência de ações que você não duplique a ação. Por isso que a gente insiste tanto em que quando a notificação, o evento aparece pela vigilância epidemiológica, que se articule com a sanitária, né, antes de chegar, para que não duplique a ação, né? Não é só na saúde, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, várias pessoas têm planos. Então, procurar com quem estão, onde estão esses planos e como que vocês podem fazer parte e complementar, é o que a gente tem falado. Agora, é difícil estabelecer prazos. Eu acho que, eu diria, para anteontem, assim, a gente já... né, foi uma estratégia de sensibilização quando se falava em catástrofes, né, e desastres, e não esquecendo dos riscos de epidemias e surtos já das doenças que podem vir por várias formas aí que a gente tem se preparado. Mas eu acho que não tem uma resposta, assim, uma receita e um cronograma para estabelecer. Eu acho que vai da capacidade de organização agora, de entender que é hora da gente se organizar, né? Aqueles que não têm, que não conhecem, não se aproximaram ainda, não buscar esses parceiros, porque é surpreendente, às vezes a gente percebe que tem um perigo do lado, né? Uma empresa, e a gente ainda não se deu conta disso. Por isso não é diferente o plano que você tem que ter, um plano de contingência, né? Ele contempla vários desastres e catástrofes, né? Nós estamos fazendo esse alerta agora das enchentes porque é o que nós estamos vivenciando no momento. Mas não podemos esquecer que não é diferente do fluxo normal de articulação que a gente precisa ter para diminuir casos de dengue, para aproveitar e fazer articulação com os parceiros. Não sei se a Cristiane ou a Alessandra querem complementar. Uhum. Eu gostaria de complementar e achei muito interessante o apontamento aí do colega e a resposta da Márcia, no sentido de que esses desastres, eles vão diminuir, né? Eles são típicos dessa época do ano, eles não vão parar de acontecer, mas o nosso foco, ele vai voltar para outros agravos que vão nos demandar aí de acordo com a sazonalidade no decorrer do ano. Então, acho que não podemos deixar de lado esse planejamento, porque no próximo ano eles virão novamente e nós temos que estar cada vez mais conscientes do papel da saúde na resposta a esse tipo de agravo, né? Temos bem claro qual é o papel da Defesa Civil, que está lá na linha de frente atuando, que está na zona quente do evento, e temos um papel tanto na prevenção da ocorrência, quanto no acompanhamento pós-desastre, na questão da resposta às necessidades em virtude do desastre e também no acompanhamento dos agravos que podem surgir em decorrência desse aglomerado de pessoas, das condições em que essas pessoas vão permanecer no período imediato após o desastre, o que vai propiciar a emergência de outros agravos que também são emergências em saúde pública, que também são de notificação. Então, tudo isso é o nosso papel, enquanto área da saúde, de
de nos articularmos e acompanharmos e minimizarmos. Tá? Então, eu gostaria de reforçar esse ponto. O que eu gostaria de reforçar com você, Mário, é assim, a gente sabe que Franco da Rocha já tem uma articulação com Defesa Civil, que vocês já estavam, que o município já estava meio articulado para esse tipo de evento, e é isso que eu acho que tem que se fazer. Regionalmente, discutir, vocês fazerem o seu plano, fazer a análise de risco e contar que assim, estamos à disposição para estar discutindo isso com vocês regionalmente, com relação às necessidades, o que é necessário para atender esse tipo de evento que, reforçando, vai sempre acontecer. Ribeirão Preto, tá. Aqui no grupo de vigilância sanitária surgiu a questão, em complementação ao questionamento do nosso colega de Franco da Rocha, após a solicitação dos municípios afetados pela enchente, que é o agravo que a gente está discutindo agora, qual que é o prazo para recebimento de insumos como medicamentos e o hipoclorito? Essa ficou a dúvida pendente aqui no nosso grupo. Passo a palavra. Assim, não tem um prazo estabelecido. Isso, a experiência que a gente teve do ano passado, isso foi bem rápido. Por exemplo, um município que solicitou sexta-feira, quarta-feira já tinha sido encaminhado esse pedido e o município recebeu, a DRS recebeu esse hipoclorito hoje. Então, esse processo está sendo bem rápido, dentro da própria semana mesmo, o município, a DRS, está recebendo esse hipoclorito. Com relação à parte do medicamento, é automático no programa Dose Certa do município. A quantidade, eles aumentam na lista do Dose Certa do município e o município já recebe isso. Bom, eu tenho aqui uma questão do Ricardo, não diz de onde ele é, mas ele faz uma pergunta bastante importante, que é o que a gente queria reforçar até aqui na finalização dessa vídeo. Gostaria de saber como o Vigidesastre estadual irá atuar em municípios que forem afetados por desastres naturais e que não tenham seu plano de vigilância em desastres naturais estruturado. Bom, Ricardo, eu acho que assim, um plano específico, eu acho que a maioria dos municípios, né, não tem um plano escrito, né? Por isso que nós estamos aqui fazendo esta vídeo para trazer alguma orientação para esse momento. O Vigidesastre, né, como eu coloquei, quem está coordenando essa ação dentro da secretaria é o grupo de saúde ambiental, né, um grupo técnico, dentro da Coordenadoria de Controle de Doenças, o CIEVES e o Centro de Vigilância Sanitária, né, ambos articulados e tentando dar as respostas e aquelas questões que o município não conseguir resolver, né. Então, questões que envolvam necessidades, né, disso, as planilhas vão ser repassadas, né? Vai ser discutido com a sua vigilância estadual. Se o município é o primeiro que tem que fazer análise e tentar resolver as suas questões, né? Se é com imunobiológicos, se foi afetada a rede de saúde, por isso que a gente está dizendo que precisa articular, né, e saber como agir para determinada situação. Na impossibilidade de alguma ação, é a vigilância estadual, os grupos de vigilância, né, que vão estar junto, reforçando e tentando atender as demandas decorrentes desse agravo. A Coordenadoria de Controle de Doenças, né, dentro deste grupo de discussão, ela vai interferir exatamente, né, e precisa das informações, mas ela vai agir na hora que não esgotar
né, a ação municipal e a ação estadual, né? Porque a resposta mais rápida é quem está acompanhando ali, que está vendo a necessidade. A Coordenadoria de Controle de Doenças, dentro da sua governabilidade, vai estar atendendo no que for possível. E quando for com outras coordenadorias, tentar, via gabinete, secretário, fazer levar essas necessidades, né? Nós podemos ter necessidades com a coordenadoria por conta da assistência, né? Leitos, mas isso o município tem que já estar articulado e tem que começar, não é nada diferente do atendimento de uma outra situação, de uma outra notificação, né? Nós temos que seguir a lógica de conseguir resolver os problemas, né? Porque nada melhor que o município para saber o que ele pode resolver, o que ele tem de problema. Então, conhecer melhor, se não tem o plano, ou se não tem ainda, não sei de que área o Ricardo aqui não consta, mas procurar os órgãos da saúde, a Secretaria Municipal, entender como funciona a vigilância, né? A sociedade é importante participar também, então por isso, assim, o que eu posso estar colocando nesse momento é isso, Ricardo. Bom, Bauru também pede a palavra. Boa tarde, Alessandra e Cristina. Meu nome é Júlio, eu sou técnico da Vigilância Sanitária do município de Lençóis Paulista, aqui regional de Bauru. Recentemente nós fomos acometidos por um evento lá de enchente, e eu fui o articulador quanto ao Vigília de Desastres, né? Tive que me relacionar com o pessoal da Defesa Civil, Vigilância Epidemiológica, Assistência Social do município e o pessoal do Departamento de Água também, para levantar as informações para encaminhar para vocês. E assim, foi um evento esporádico, dificilmente acontece esse tipo de evento na nossa região. Eu gostaria de saber se existe em algum lugar no portal de vocês um espaço específico para a gente ter contato com o pessoal que já está mais acostumado, que tem know-how, experiência com os desastres, e para eles passarem mesmo assim, as experiências que já têm, facilitar essa articulação. Porque, como eu falei, eu sou da Vigilância Sanitária, a gente não tem contato direto com essas pessoas, embora alguns sejam fiscalizados e parceiros, não são do mesmo grupo. Então, se a gente tivesse contato com pessoas que já tiveram experiência nisso, facilitaria a parte de articulação. E a segunda pergunta seria quanto aos subsídios que o Estado vai fornecer, porque até agora falou-se muito das parcerias, falou-se muito da ajuda, mas quanto a subsídios que a gente vai ter para estar desenvolvendo essas ações, porque praticamente todos tiveram que deixar as funções para estar se dedicando exclusivamente para a resolução dos problemas no município. Passo a palavra para vocês. Muito obrigado. Bom, Júlio, né, em relação à disponibilidade de outras, de articulação, né, de região, o que eu tenho agora que a gente teve recentemente, que está disponível no site da CCD, são exemplos de eventos, né, de desastres, de articulação com vazamento não específico em enchentes, né, mas nós temos material onde está o Regulamento Sanitário Internacional, né, existem algumas apresentações bastante interessantes de articulação de algumas regiões, né, de trabalho articulado, inclusive com Defesa Civil, tem regiões, experiências interessantes. Não tenho como responder essa questão de recursos agora, porque eu não entendi bem o que você, recursos exatamente, você disse que tiveram que se deslocar, então eu não sei se é o recurso complementação, o que é que você quis colocar, se você puder esclarecer melhor. A pergunta é o seguinte: os tipos de subsídios que estarão disponíveis para a gente. Na planilha vem lá os insumos que a gente precisa, mas não fala de outros recursos, no caso recursos financeiros,
Como isso vai ser subsidiado, entendeu? Essa que é a minha pergunta. Passo a palavra. Realmente. Alessandra, você queria complementar? Não, mas era em relação à questão do portal, né? É. Que realmente nós não temos nesse momento um portal que divulgue as informações e a experiência de outros municípios que já tenham passado por isso. Porém, a Defesa Civil, ela coloca no site dela um boletim chamado Operação Verão, e lá constam os municípios, na verdade eles agregam em regiões que passaram por esses eventos e eles colocam um número de danos humanos, né, de desalojados, desabrigados, de óbitos. Então, por ali dá para se ter uma ideia das regiões que já sofreram mais com esse tipo de agravo, né? Então, é talvez uma fonte de informação para que seja feita depois uma troca de experiências. Tá? Eu gostaria de deixar esse recado em relação ao site, ao endereço eletrônico da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu tenho uma questão de Santo André. Aliás, são 3, né? Qual o instrumento para a notificação citada dos desastres em 24 horas? Qual a necessidade de duplicidade do envio das planilhas que futuramente serão avaliadas pelos grupos de vigilância sanitária e epidemiológica, já que estão no mesmo espaço físico? E quais os meios existentes para suprir as necessidades de medicamentos de forma regional? É do GVS de Santo André. Cristiane. Agradeço. Posso Pode começar? começar. Deixa eu ver. Eu agradeço a pergunta. Em relação ao formulário, foi muito bem tocado nesse assunto, porque tivemos já perguntas anteriores em relação ao formulário do Notifica do Ministério da Saúde, que está disponível no site da Secretaria de Vigilância em Saúde. Esse formulário ele foi adaptado para, inclusive, conter dados sobre informações de desastres naturais. O Estado de São Paulo, ele não está preconizando esse formulário para utilização no momento. Os formulários que nós estamos solicitando que sejam preenchidos em 24 horas são esses que foram apresentados aqui na videoconferência pela Cristiane. Então, esses formulários é que serão recebidos em dupla via, como foi destacado, pelo nível central e transformados numa planilha consolidada. Isso para fins de informação. E os formulários serão analisados também para fins das necessidades em saúde. Por que a duplicidade? Nesse momento estamos com uma mudança de processos, né? Até o ano passado esses formulários eram encaminhados só através da vigilância sanitária. E nós percebemos que existem outras necessidades que são de competência de outros parceiros da Secretaria de Saúde. Então, nós preferimos, nesse momento, manter uma duplicidade para que não se percam as informações e, com o passar do tempo, estaremos reavaliando se realmente existe a necessidade de se manter essa dupla via. Lembrando que o CIEVS, ele tem uma competência de redundância em relação às emergências em saúde pública, então, todos os agravos já são notificados às suas respectivas áreas técnicas e quando configuram emergências também ao CIEVS. Nós também temos uma redundância aí. Então, é um pouco implícita da atuação do CIEVS e, por enquanto, em relação aos desastres, manteremos essa redundância até notarmos que todos os parceiros já estão enviando conforme o fluxo preconizado. Acho que a questão número 3, a Cristiane, quais os meios existentes para suprir as necessidades de medicamento de forma regional? A parte do medicamento é o que está preconizado pelo programa Dose Certa. Então, o município tem que se basear na lista do programa Dose Certa e relatar a sua necessidade, a quantidade para aquele evento. Isso passa para o nível regional, que vai ter uma avaliação em cima disso, e se o nível regional não consegue atender, quem vai estar fazendo isso é a Secretaria através da CCTIS, que é a coordenadoria responsável pelo programa Dose Certa. Então, neste momento,
não regionalmente, mas assim, o município que vai estar recebendo esse medicamento do programa Dose Certa. Obrigada, Cristiane. Então, acho que nós não temos mais nenhuma questão. Vamos dar, então, por encerrada essa videoconferência, e lembrando que no site da CCD, www.ccd.saude.sp.gov.br, tem os instrumentos, as cartilhas que vocês precisarem, né? Nós estamos lá para possíveis dúvidas quanto a estas fases, e essa vídeo vai estar disponível a partir, acho que em uma semana, no site da CCD vai ter um link, né, para poder assistir, um link daqui da FUNAP. Então, eu queria agradecer muito, né, e passar para a Alessandra, se ela tiver fazer as considerações finais. Eu só gostaria de lembrar que em decorrência do evento, como já foi citado, alguns agravos de notificação compulsória, imediata ou não, podem surgir. Então, para não nos esquecermos de acompanhar isso nas comunidades que ficarem desabrigadas especialmente. E outra questão, temos lá na Central também uma lista de parceiros da Cruz Vermelha que recebem doações de outros insumos, de produtos de higiene, de mantimentos. Inclusive, muitas pessoas nos ligaram nas semanas anteriores para realizar doações para o Rio de Janeiro. Então, nos organizamos para ter minimamente uma lista de parceiros que recebem, com seus pontos estratégicos, essas doações. Gostaria de agradecer e finalizar também a minha fala aqui. Gostaria de reforçar a importância da articulação regional, da articulação municipal, buscar conhecer um pouco da Defesa Civil, que tem uma atuação muito intensa nesse tipo de evento, para conhecer, já saber o que eles já têm, onde a gente pode estar incluindo, o que já está estabelecido e como está se preparando para enfrentar esses eventos que estão ocorrendo. E agradeço a presença de todos, e vocês têm os nossos e-mails, estamos à disposição para conversar, para construir com relação a esse tipo de evento. Essa palavra. Bom, queria agradecer então a Alessandra, a Cristiane e todos que acompanharam aí, né, para que a gente consiga dar uma resposta a tempo e primeiro evitar, né, os agravos aí e os danos maiores. Obrigado.